Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal, que bom que você está por aqui. No vídeo passado nós estávamos tratando da prisão de Cristo, foi um momento assim muito tenebroso, muito terrível, porque ele foi abandonado por aqueles que ele amava. E Jesus até anteriormente já tinha falado sobre isso, ele falou que hoje vocês vão se escandalizar em mim, hoje vocês terão vergonha de mim. De fato foi o que aconteceu, porque uma vez que no momento da prisão, Pedro se levanta para lutar, os discípulos estão com esse ímpeto para lutar, e de repente Jesus frustra os planos deles. Fala, não, eu vou me entregar. Não é para matar ninguém, não é para ter guerra, eu vou me entregar. Quando Jesus faz isso, ele frustra as expectativas. Aquele que seria um momento decisivo, né, do ápice, da onde agora o reinado vai acontecer, como está escrito lá no Antigo Testamento, do novo momento, da nova era messiânica. De repente agora eles são frustrados com a atitude de Cristo, que diz, não vai acontecer nada disso, vou me entregar. E isso faz com que eles tenham poucas opções, né? Uma delas ou é fugir, ou ficar com Jesus e ser martirizado com ele. Então eles preferem fugir. Mas ao fugir, um deles começa a seguir Jesus de longe, que é Pedro. No livro de Marcos, capítulo 14, versículo 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, e Pedro, seguindo de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, estava sentado com os servidores, aquentando-se ao fogo. Estamos falando aqui de uma madrugada, né? Uma madrugada que devia ser bem fria. No momento que os discípulos fogem e Pedro volta, vindo, seguindo Jesus de longe, ele testemunha algo que jamais ele pensou em ver. Porque ele até então viu Jesus fazendo grandes milagres. Jesus conduzindo, falando o que deve ser feito, como não deve ser feito, com tanta autoridade, né? Milagres acontecendo, mas de repente agora ele vê o Jesus apanhando. Os soldados começam a bater em Jesus, e de longe devia ser uma cena horrível de se acompanhar. Mas eu acredito que o que Pedro estava torcendo, ou a expectativa de Pedro seria que em qualquer momento Jesus iria fazer algum tipo de milagre. Até porque antes de eles ir embora, eles testemunharam algo impressionante, porque quando Jesus falou assim, sou eu que vocês estão procurando, sou eu. Quando Jesus fala isso, todo mundo cai por terra. Isso mostra o poder de Deus, que se Jesus quisesse, ele podia fugir, podia evitar toda aquela situação, mas como ele estava pronto para fazer a vontade de Deus, ele estava pronto para se sacrificar. De fato, muitas vezes, estar pronto para fazer a vontade de Deus é ir contra a tua vontade. É simplesmente se entregar ao querer de Deus, às vezes cobra um alto preço da gente, de todas as formas, né? Um cristão, ele sabe, por exemplo, que não pode roubar, que ele tem que ter um caráter de Cristo, e às vezes isso, em certas situações, te coloca em maus lençóis. Então, aqui Jesus está indo, apanhando, e o apóstolo está vindo de longe, esperando o milagre. Por que o milagre não acontece? Porque milagre por si só não tem sentido nenhum. Milagre só tem sentido com a palavra de Deus. Todo milagre que Jesus fez e que os apóstolos fizeram, logo depois, ou antes um pouco, era se falado a palavra de Deus. Porque milagre não tem por que ele existir se não for através da palavra. Eu vou te explicar. Se acontecer um milagre aqui agora, eu quebrar o meu braço, por exemplo, ficar sem a mão, e de repente a mão começar a crescer aqui, quando você vê esse tipo de milagre acontecer, você vai atribuir isso às suas crenças, seja elas qual for. Se você acredita em santos, se você acredita em um pato, poderoso pato, ou então uma planta, uma água santa, em palavras mágicas, você vai atribuir esse milagre às suas crenças. O milagre que Jesus fez foi sempre baseado na palavra. Ou antes ou depois era se falado, era pregado, era anunciado a palavra de Deus. Porque aí você entende de onde está vindo o milagre, quem é que está fazendo tal maravilha. E isso com certeza já te ensina aqui. Se você está falando assim, nossa, esse ano eu preciso de um milagre. Bem, se você precisa de um milagre, da parte de Deus, você precisa entender a palavra. Se não tem entendimento da palavra, você pode ter certeza que o milagre não vai chegar até você. Milagre que vem da parte de Deus tem que estar baseado na sua palavra. E aí, Pedro ele vai se aquentar, porque estava muito frio, né? E ele fica próximo. E
no versículo 55, e os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o acharam. Porque você levar uma pessoa para um julgamento, você precisa provar o crime da pessoa para ela poder ser penalizada. E se for pena de morte, é bem mais delicado. Tem coisas que elas nunca mudaram. É claro que a forma de julgamento no Antigo Testamento, no Novo Testamento, é um pouco diferente de, por exemplo, num tribunal aqui em Brasília, né? Só que tem coisas que nunca mudou. Você encontra isso, por exemplo, nos relatos de Moisés. Tem coisas que nunca mudou. O que nunca mudou? Toda pessoa que era presa, ela tinha direito a se defender. Isso nunca mudou. Em toda época, em todo tempo, as pessoas tinham direito a se defender. A pessoa também tinha direito, ainda mais quando era um julgamento para a morte, ela tinha direito que esse julgamento fosse público e no raiar do dia, durante o dia. Jamais de madrugada, jamais escondido, que é justamente o que está acontecendo aqui. E eles querem condenar Jesus à morte. Esse é o intento. Mas para isso tem que achar algum motivo. A pergunta é qual é o motivo que Jesus não fez nada. O que ele fez? Para você ser condenado à morte, você tem que ter matado alguém ou você tem que ter prejudicado milhares ou milhões de pessoas. Jesus não fez nada disso. Ele falava do amor de Deus, falava da graça de Deus, então não tem nada que possa usar para levar ele à morte. Mas, ó, o que eles fazem? Porque muitos testificaram falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Então, se pagaram, né, para poder falar mentiras. Mas toda vez que eles contavam as mentiras, não tinha nexo, não tinha embasamento. Era fácil detectar que isso não se passava de uma mentira. E aí ele diz, nós ouvimos-nos dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. Aqui ele de fato, Jesus falou isso, mas por que quer um testemunho falso? Porque eles torcem um pouco do que Jesus falou. No momento em que Jesus fala isso, Jesus estava se referindo a si próprio. Ele estava falando que ele é o templo de Deus. Porque até então Deus se manifestava no templo construído por mãos humanas. Mas agora, depois de Cristo, o templo sou eu e o templo é você. Nós somos o templo de Deus. E você sendo o templo de Deus, você tem que cuidar do templo. Ou seja, você tem que cuidar desse corpo. Você tem que cuidar dele em todas as formas. Zelando, cuidando, tendo asseio. Então, o corpo ele tem que ser cuidado. E principalmente ele tem que estar purificado, né? E esse corpo nosso ele tem que ser defendido, né? Isso quer dizer que você não pode aceitar violência no seu corpo. Esse é o templo de Deus. E você tem que levar isso muito a sério. Mas nem assim, no versículo 59, nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou-lhe a Jesus, nada responde que testifica estes contra ti? É interessante essa pergunta, porque ele faz essa pergunta, mas Jesus sabia da intenção deles. A intenção deles era matar. Aqui não estamos falando de um tribunal justo. Nós estamos falando aqui do tribunal do crime. Igual a gente vê aí no Rio de Janeiro e tantas outras cidades, onde o cara vai lá e ele já vai dar a sentença de morte. Né? Ele fala assim, você pode se defender, mas não adianta o que você vai falar, porque ele já vai decretar a tua morte. Não tem nada que possa fazer ali. É um julgamento completamente desleal. Né? Jesus sabia que o julgamento dele era desleal. E isso nos ensina alguma coisa. O que nos ensina? Tem pessoas, irmão, que já te condenou. Tem pessoas que já te julgou. Tem pessoas que têm um pré-conceito. Né? Tem um conceito antes de te conhecer. Tem pessoas que são assim. Então, o que Jesus faz aqui? Jesus, ele não se defende. E é o que eu digo para você, tem certas situações, sabe? Tá dentro de um relacionamento, aí a pessoa ela vive te perseguindo, ela não quer saber a sua opinião, ela sempre vai ficar contra você. Ou então, na situação de emprego lá, o cara te odeia de graça, nem te conhece, mas te odeia de graça, não adianta você falar nada. Aí tem gente que quer conversar, quer tentar convencer o outro, é uma perda de tempo. A grande verdade é que você tem que fazer igual Jesus fez, se calar, se cala, não fala nada, porque a pessoa já tem o julgamento dela feitinho já a teu respeito. E aí ele diz, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe
tornou a perguntar e lhe disse. E aqui, você vê, todo o tempo Jesus em silêncio, recebendo esse tipo de afronta, não falou nada, mas teve um momento que Jesus falou, que é diante dessa pergunta do sumo sacerdote, que ele diz, és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Em outras palavras, você é o Messias? Então, aqui Jesus responde. E Jesus lhe disse, eu sou. E Jesus usando essa palavra, eu sou, ele está usando as mesmas palavras que Deus fala com Moisés, porque, segundo eles, o julgamento aqui é segundo as leis de Moisés. Então eles entenderam bem o que Jesus falou. Ele falou assim, eu sou. A mesma palavra que Yahweh se revela para Moisés, quando ele diz, eu sou o que sou. Meu nome é esse. Moisés pergunta assim, eu vou falar para Faraó, eles vão perguntar quem é você, qual que é o teu nome, como é que eu vou te apresentar? Ele diz, eu sou o que sou. A mesma palavra que Jesus está dizendo aqui. Jesus se declarando Deus. E vereis o Filho do Homem. Essa palavra aqui é referente a Daniel. Daniel também, Davi, que fala do Filho do Homem. Tá? Então Jesus ele usa também essa linguagem que Daniel usou para se referir ao Messias. Ele fala, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Quando Jesus fala isso, eles entendem bem do que Jesus está falando. E aqui ele está cometendo uma blasfêmia na visão dos sacerdotes, do sumo sacerdote, ele está cometendo uma blasfêmia. Qual é a blasfêmia? Falar o nome de Deus em vão e se colocar e se dizer que é o próprio Deus, o Messias que havia de vir. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz, para que necessitar de mais testemunhas? Então ele rasga as vestes e fala, precisa ouvir mais ninguém. Ele acabou de blasfemar. E ele é réu de morte. Mas sabe o que é mais interessante? É que o povo de Israel, ele era escravo do povo romano. Então, mesmo que ele condenou aqui, essa condenação aqui não é válida. Só quem pode matar são os romanos. Eles sabiam disso. Então, eles condenam Jesus, mas agora eles sabem que eles têm que levar para os seus algozes, né, que são os romanos, para que eles possam aprovar, porque eles mesmos não têm autoridade para fazer tal coisa. Vós ouvistes a blasfêmia, que parece, e todos consideraram culpado de mortes. Olha bem, e alguns começaram a cuspir nele. Então, depois que Jesus fala isso, eles começam a cuspir em Jesus. É uma forma muito humilhante, uma forma bem degradante. Naquela época, cuspir na pessoa, como até hoje é um ato de grande ofensa. Se você vai no Oriente Médio, por exemplo, é um ato extremamente ofensivo que cabe penas duríssimas. Porque é uma forma de muita humilhação. E cobriram-lhe o rosto e lhe davam punhadas. E dizia-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então eles pegavam um pano, colocavam na cabeça de Jesus e desciam o murro. E aí depois perguntavam, você não é o Messias? Você não é o Cristo? Você não é Deus? Você não acabou de dizer que é Deus? Então me diz agora quem foi que te bateu. Profetiza, fala aí quem foi que te bateu. E algumas pessoas iam lá e se bofeteavam, dava na cara. Então Jesus ele já estava sendo espancado quando estava vindo do Getsemane até o Sinédrio. Ele estava sendo bem espancado. E agora, depois do julgamento, as pessoas voltam a bater de novo. Bate. E aqui nós temos um corpo extremamente subjugado e um corpo extremamente cansado. E quanto mais o tempo passava, mais esse suplício continuava. E aqui nós estamos diante aqui de algo extremamente terrível. Jesus ele sabia que isso ia acontecer, por isso que ele se angustiou tanto. Inclusive ele deu um ataque de pânico, ao ponto de chamar os discípulos para orar, porque ele sabia que era isso que ia acontecer. Toda vez que vem a violência ela muda as perspectivas. Você vê que, por exemplo, quando Estevão, né, foi levado
Depois que Jesus morre e ressuscita, os apóstolos começam a pregar o evangelho, há um crescimento e Estevão é pego pelos mesmos, ele é pego pelos sacerdotes, pelos fariseus, ele é pego por essa gente. Mas até então ninguém tinha morrido. Até então não há nenhum relato aqui que algum cristão morreu. Então Pedro, pega-se Estevão e começam a jogar pedra nele. E ele morre, sendo apedrejado. Quando as pessoas ficam sabendo que ele foi morto apedrejado, as pessoas começam a temer e elas começam a mudar de atitude. A violência, ela sempre traz uma outra perspectiva. Agora, presta atenção, tem pessoas que elas fazem uma leitura errada, tem pessoas que leem a violência como prova de amor. Tem pessoas que, casais, relacionamentos, que a pessoa está apanhando, e aí ao invés de ela interpretar isso como um algoz, o cara fala, não, me perdoa, é porque você me provocou, e aí ela entende que isso é uma prova de amor. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, violência não é prova de amor, pelo contrário, violência é uma das maiores provas de desamor, de que de fato não há sentimentos aqui. Então, amor não tem nada a ver com violência. A violência, na verdade, ela traz, como eu acabei de falar, uma outra perspectiva de medo, de pavor, de angústia. Tem pessoas que acabam se submetendo, fazendo coisas por causa da violência do outro. Violência aqui, ela tem que ser olhada da forma que ela é. É um malefício, algo terrível, um pai, por exemplo, que tem prazer em espancar o filho, isso é animalesco. Tá? Correção não tem nada a ver com espancamento, não tem nada a ver com ferir o filho. Tá? Educar, eu já dando alguns conselhos, é assim, se você usa, por exemplo, vou usar um corretivo aqui, um cinto, para educar meu filho, mas ele não consegue se consertar com o cinto, então logo o cinto tem que ser descartado. Você tem que usar outra forma de poder trazer correção. Não é insistir no cinto, sendo que não está tendo resultado. Então a pessoa que ela fica, bate no filho, não vê resultado e continua batendo, então no meu entendimento essa pessoa é sádica, ela gosta de ver o sofrimento alheio. E isso é animalesco. A violência, ela não deve ser preservada no seio cristão e nem na sociedade. Onde tem violência, ela tem que ser repudiada. Se na sua casa você sofre violência, fale. Fale com a tua mãe, fale com o teu pai. Se você é esposa, fale com a sua família. Não aceita a violência. Não faça má interpretação da violência. A violência é algo terrível e tenebroso e que deve ser evitado a qualquer custo em todas as famílias. Amém? Fica na paz e na graça. Que Deus te abençoe sempre.